Ah, nós estamos, então, nessa série sobre Jó e a gente vai continuar da onde a gente parou no domingo passado. Eu acredito que você vai se surpreender muito com o que a gente vai falar aqui. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro de Jó ou já ouviram alguma coisa sobre Jó. Eu posso dizer que na maioria das vezes, a maioria das pessoas que leem Jó, elas ficam frustradas. Porque elas vão ao livro de Jó com a intenção de entender por que o sofrimento. E Jó não explica. Jó não responde. A pergunta de Jó não é por que eu sofro? Por que existe sofrimento? A pergunta que está no livro de Jó, que a gente viu domingo passado, é: será que Jó teme a Deus de graça? Será que ele serve a Deus de graça? Ou ele é alguém interesseiro? Mais ainda, será que não é Deus que está manipulando as circunstâncias, as situações, para dar uma balinha, um docinho para Jó ser fiel? Dá uma balinha de goma, dá um chocolate, protege ele, e aí Jó, bom, aí tem que ser fiel, né? Então, o livro de Jó, ele às vezes é frustrante se você vai para o livro com essa expectativa. Ele vai dizer por que eu estou sofrendo, por que existe sofrimento. E também, a gente comentou aqui, essa é a minha opinião, tá? É o que eu penso do livro de Jó, que o livro de Jó, ele é considerado um livro de sabedoria. A gente falou isso. Não é uma narrativa histórica. Sabedoria, por isso que é importante a gente definir, né, que tipo de livro a gente está lendo. Se ele é Apocalipse, se ele é Salmos, poesia, se ele é histórico, se ele é carta, porque para cada literatura você tem uma forma de abordar, uma forma de fazer a hermenêutica, de interpretar o livro, interpretar o texto. Então, quando a gente está falando de Jó, nós estamos falando de um livro de sabedoria. Significa que Jó existiu? Eu acredito que sim. Mas significa que tudo que está no livro de Jó aconteceu do jeito que está escrito? Eu acredito que tem uma correspondência, vamos dizer assim, entre um personagem histórico que viveu um drama, que viveu uma tragédia, e essa história foi aproveitada pelo autor do livro de Jó, que ampliou a história para ser um livro de sabedoria. Então, só tem um jeito de você responder a pergunta que é feita no livro. Será que Jó teme a Deus de graça? Será que se ele perder tudo, ele continua sendo fiel? Só tem um jeito de você saber isso. É ele perdendo tudo. Não dá para dizer, ó, ele faz, ele vai fazer, eu acho que é. Ele só vai poder responder essa pergunta com essa provação que ele vai passar. Então, a gente viu que na primeira provação ele perdeu os bens materiais e perdeu a família. Perdeu todos os filhos. Isso também é interessante porque, assim, ó, se você entender que o livro de Jó é um livro literal, é uma história completamente, do começo ao fim, literalmente, você tem que entender que tudo que está acontecendo ali realmente é histórico, você vai ter muita dificuldade de explicar por que Deus fez uma aposta com o diabo por causa de Jó. Como é que você explica Deus fazendo uma aposta? Deus faz aposta? Lógico que não. Mas o livro, para passar a mensagem, ele tem que construir essa narrativa, toda essa parte, né, explicando. E aqui, quando você vê que Jó vai para a segunda aprovação dele, deixa eu ver se vai acontecer dele
Apagou aí? Você vai ter que ir. Então a gente viu que tem essa reunião no céu, que tem um conselho celestial, que nesse conselho aparece um personagem que é um espião, que está rodeando a Terra para saber se tem alguma coisa errada, e a pergunta de Deus para iniciar o diálogo. Né? Interessante, hein? Não está mudando aí, mas muda aí para mim, cara. Certinho. Então você vê lá, Deus elogia, né? Meu servo Jó é inigualável, ele é íntegro, é irrepreensível, é reto, temente a Deus, desvia do mal. E aí tem esse acréscimo. Ainda conserva sua integridade, sua sinceridade, apesar de tudo que aconteceu com ele. A tese de Satanás, agora ele vai ampliar a tese. Ele falou, mas será que Jó teme a Deus? Toca no que ele tem que você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Agora ele provoca ainda mais, pele por pele. Tira a saúde dele, ele vai blasfemar na tua face. É aquela coisa que a gente diz assim, ainda temos saúde para trabalhar e reconstruir. Você já viu isso? O pessoal no sul, né? Agora, perdi tudo. Mas graças a Deus estou vivo, tenho saúde e posso recomeçar. Só que aí, pá, ele fica doente, ele perde a saúde, ele perde a capacidade e a condição de reiniciar a vida. Ele agora vai ficar sentado num monte de cinzas, se coçando com uns cacos de telha, de cerâmica, porque a sua pele vai ficar toda inflamada, com tumores, com pus, ele vai ficar com mau cheiro. Essa ideia dele ficar sentado na cinza é a ideia dele ficar sentado num tipo de um lixão, onde se queima o lixo e fica aquela cinza toda. Ele está fora da cidade, fora do convívio social, porque ele agora é uma pessoa que está numa situação que as pessoas vão olhar para ele e vai dizer assim, você está amaldiçoado. Não é possível uma pessoa boa passar por tudo isso que você está passando. Não é possível que uma pessoa justa, reta e boa viva uma tragédia tão profunda como essa. Você fez alguma coisa. E Deus permite a provação. Né? Deus fala para Satanás, pode tocar nele, só não pode o quê? Tirar a vida dele. E Satanás saiu. Primeira aprovação, Deus fala, pode tirar tudo, só não toca nele. E o diabo faz exatamente o que Deus colocou limite para fazer. Depois Deus fala, agora você pode tocar nele, você só não pode tirar a vida dele. E Jó então fica naquela situação terrível. Podemos observar que a questão humana universal, por que os justos sofrem, é colocada em Jó dentro do contexto de uma questão mais profunda colocada por Deus. Por que os justos são piedosos? A pergunta, então, não é por que o justo sofre. A pergunta é, por que ele continua piedoso no sofrimento? É possível isso? E é isso que a gente vai observar em Jó. Então, a pessoa que vai no livro de Jó com essa pergunta, por que os justos sofrem, não vai ter resposta. A resposta é, por que os justos são piedosos? É porque eles amam a Deus? É porque eles são fiéis a Deus, ou é porque eles querem ganhar uma bênção, querem ganhar algo que Deus pode dar? Certo? Jó perde a saúde, tumores, feridas pelo corpo, caco de cerâmica para se coçar, raspar as feridas, sentou-se num monte de cinzas. Então, Jó está sem família, sem filhos, sem nenhuma propriedade, sem nenhum bem, e agora sem saúde. O que mais que pode acontecer? Excluído da sociedade, e aí quando você acha que a esposa vai ajudar, que vai dar um apoio, dizer, ó, estamos aqui, estou junto, estamos juntos, o que ela fala? Ainda continua com a sua integridade? Aqui você pode elaborar algumas coisas. Será que ela está falando isso porque ela está sentindo a perda? Ela perdeu os filhos também. Ela perdeu as propriedades, ela perdeu o status, ela perdeu tudo também. Então ela está dizendo assim, se acha que ainda convém ser fiel a esse Deus, depois de tudo que a gente passou, amaldiçoa Deus e morre. Dá um fim na sua vida, cara. Você vai continuar a querer viver desse jeito? Né? Então, também aqui a esposa, ela está
confirmando a tese do inimigo. Será que pode servir a Deus por nada? A mulher de Jó diz, não, é melhor amaldiçoar ele e morrer. Porque se ele não abençoa, se ele não protege, se ele não guarda, se ele não dá nada, para que eu ainda vou continuar vivendo com ele? É justamente a tese que o inimigo está falando que vai acontecer. A atitude de Jó, se recebemos as coisas boas, por que também não aceitar as desgraças? Jó não pecou, não blasfemou, Jó não falou mal de Deus. Até aí, primeira tentação, a primeira provação, Jó diz assim, Deus deu, Deus tirou. Agora, na segunda aprovação, ele muda. Deus dá o bem, mas ele também pode dar o sofrimento. Tudo vem dele. Então, ele não peca. Então, o propósito do livro de Jó é nos ensinar a como pensar bem sobre Deus quando ocorre uma tragédia. Esse é o propósito do livro. Não é responder por que a gente sofre, ou por que Deus permite tanto sofrimento. Porque o livro não está falando da justiça de Deus. O livro, a gente vai ver, ele está falando da sabedoria de Deus. Não podemos explicar todas as circunstâncias investigando-as como resultado de um comportamento justo ou perverso. Você não pode olhar para a pessoa e dizer, está passando isso porque não é bom. Ele está passando isso porque ele é bom. Você não pode julgar a pessoa pelo aquilo que ele está vivendo. Porque ele pode ser, sim, honesto, justo e reto e está sofrendo. Mas ele também pode ser ímpio, perverso e está prosperando. Percebe o que Jó está falando para a gente? Isso vai contra o que muitas vezes a gente tem entendido, e eu vou falar mais sobre isso, o princípio da retribuição, ou da meritocracia, ou a doutrina do karma. Não é assim tão simples. A vida não é assim tão simples. Não tem essa formulazinha para você medir as coisas. E outra, quando você olha para a vida, quando você olha para as coisas, não dá para você falar que Deus é de um jeito ou de outro, de acordo com as circunstâncias. Eclesiastes, fala muito sobre isso. Eclesiastes diz assim, eu vi um príncipe andando a pé e vi um tolo andando a cavalo. Faz sentido? Não. Eu vi um sábio que livrou uma cidade da destruição. Depois, a cidade esqueceu o sábio e elegeu um tolo como rei. E o sábio foi esquecido. Aí você fala, faz sentido? Não, mas é a vida. O que Eclesiastes vai dizer é que às vezes você olha para a vida e parece que não faz sentido. É porque a gente está olhando, dizendo assim, isso é justo ou isso é injusto? E é por isso que as pessoas vão usar isso para dizer, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, a maldade não estava desse jeito. Mas a Bíblia não explica isso. A Bíblia diz assim, você confia que Deus é sábio? E que do jeito que ele fez as coisas, isso tem a ver com a sabedoria dele, ainda que você não entenda? Então, vamos fazer uma conclusão aqui. Em vez de tentar compreender tudo o que acontece como um reflexo da justiça de Deus, devemos aprender a confiar na sua sabedoria. A minha avaliação, muitas vezes, da situação, das circunstâncias é, isso não é justo. E é verdade. Nem sempre o que a gente recebe é porque a gente merece. Seja o bom ou não. Então, em vez de tentar compreender a história de Jó pela justiça de Deus, você precisa compreender a história de Jó pela sabedoria de Deus. O que Deus está ensinando para Jó? A gente vai ver isso. O que Jó tem que se arrepender? Porque ele vai ter que se arrepender. O final do livro, Jó se arrepende. Mas se ele é bom, justo, reto, temento a Deus, do que ele tem que se arrepender? A gente vai responder sobre isso. E aí eu trago para vocês hoje, para a gente pensar, o triângulo das tensões, certo? Isso não é meu, eu tirei do livro do John Walton, Como Ler Jó, um excelente livro, realmente, para mim, um dos melhores livros sobre Jó. Ele trabalha com esse triângulo de tensão. Ele coloca princípio de retribuição, que é o que eles têm em mente, Jó e os amigos de Jó,
que é o quê? O princípio da retribuição. Se você for uma pessoa justa, Deus abençoa o justo e Deus dá sofrimento para o injusto. Esse é o princípio da retribuição. Então, assim, primeiro, princípio da retribuição. E isso é o que eles entendem que Deus faz. Segundo, justiça de Deus. Deus é justo. Terceiro, justiça de Jó. Certo? Esse é um triângulo. Então, o que acontece? Quando os amigos de Jó, eles vão falar com Jó, eles têm que tomar uma decisão. Por quê? Porque se Jó é justo, certo? E eles creem no princípio da retribuição. Se Jó é justo, então Deus não é justo. Você tem que negar a justiça de Deus. Mas, para eles, Deus é justo. E o princípio da retribuição é verdadeiro. Então, se anula quem? A justiça de Jó. Jó, você está em pecado. Deus é justo. Ele abençoa o justo e pune o ímpio. Se você está sendo punido e está passando por tudo isso, você não é justo. Percebe? Você vai ler os diálogos de Jó com os amigos e vai ficar tenso. Por quê? Porque eles vão acusar Jó de pecado. Eles não sabem qual é o pecado. Olhando para a vida de Jó, Jó é um modelo. Mas o pecado de Jó deve ser muito grave, mas é oculto. Então Jó tem que confessar o pecado. Depois você tem o próprio Jó. E qual que é a questão do Jó? Ele afirma que ele é justo. Eu sou justo, eu sou reto, eu sou inocente. Eu não tenho pecado tão grave assim para passar o que eu estou passando. Eu quero que Deus diga o que foi que eu fiz para merecer o que eu estou vivendo. Então Jó, ele questiona a justiça de Deus. Se Deus fosse bom, ele não estaria me tratando assim. Eu gostaria de levar Deus no tribunal para Deus explicar por que ele está agindo desse jeito. Por isso, o princípio de retribuição, ainda que Jó entenda que o princípio de retribuição é válido, ele está confuso. Porque se ele é inocente, o princípio de retribuição não está funcionando. Então ele vai questionar a justiça de Deus e o princípio de retribuição. E aí tem o Eliú. O Eliú, ele vai enfatizar a justiça de Deus, Deus é justo, e ele vai, de uma certa forma, enfatizar o princípio da retribuição. É o princípio do Eliú. Deus é justo. O Jó não é tão justo assim. Percebe? Por isso que eu vou dizer, presta atenção muito nos amigos de Jó, porque se você vê o que eles estão falando, ou você já ouviu isso, ou você já falou isso de alguma forma. Eu já falei. Eu estou passando isso para você entender o Jó num contexto geral. Como a gente fala assim, você estuda um livro, você pode estudar um voo panorâmico, e depois você desce lá e fica vendo as árvores, cada uma que tem. Por enquanto a gente está dando um voo panorâmico, a gente vai dizer assim, então qual que é a mensagem do livro de Jó? Mais uma vez eu gostaria de reforçar isso. O livro de Jó não explica por que você está sofrendo. O livro de Jó, ele quer entender, existe gente que serve a Deus por nada? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Essa é a pergunta que eu tenho que lidar na minha vida. E se acontecesse? Lembra quando Jó fala? O que eu temia, me aconteceu. O que eu temia, me aconteceu. E se acontecer o que eu temo? Eu continuo servindo a Ele? Eu continuo adorando a Ele? Eu continuo sendo fiel a Ele? Essa é a questão que Jó está colocando. A questão é, Deus, você não está mimando demais o Jó? Você não está agradando demais a ele? Você não está dando muito chocolate para ele, muita balinha, e é por isso que ele gosta de você? Tira tudo. Será que ele vai continuar? Ou ele vai te amaldiçoar? Ou ele vai blasfemar? Ou ele vai embora? Ou ele vai falar que nem a mulher? É melhor eu morrer, amaldiçoar a Deus e abandonar tudo.